Olá, pessoal. A gente vai dar sequência agora ao tema que a gente vem desenvolvendo, pelo menos nas duas últimas videoaulas, que é o tema desse interesse crescente dos europeus pela antiguidade, não apenas pelo período histórico da antiguidade, mas pelos lugares onde os acontecimentos do período histórico da antiguidade teriam se dado. Eu venho trabalhando isso com vocês já nas últimas aulas e estamos tentando ver aqui, traçar uma lógica que nos explique por que esse interesse tão grande dos europeus do século XVIII, principalmente XIX, pela antiguidade e pelos aspectos arquitetônicos, históricos, artísticos, culturais da antiguidade, e como isso acabou se transformando numa série de ações que os europeus realizaram em direção ao Oriente Médio e ao Egito, tudo aquilo que compreende, então, o chamado Mediterrâneo Oriental. E há um momento que é marcante nessa trajetória, a gente vinha trabalhando já na última aula, sobre todas as informações possíveis que os europeus tinham sobre o Egito, antes desse momento, desse ponto de virada que eu vou me referir na aula de hoje. Então, recuperando um pouco o que a gente já trabalhou aqui, vamos lembrar que nós vimos que os europeus tinham algumas fontes através das quais eles podiam conhecer ou entender, ou tentar entender, ou criar a sua própria visão histórica daquilo que teria sido o período que ficou denominado como Antiguidade. Que fontes eram essas? Nós vimos aqui que essas fontes eram, basicamente, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, obviamente, porque ela é um vasto, um enorme documento histórico. No momento em que se faz a operação científica de separar todas as questões que são ali metafísicas, religiosas, espirituais, e ficar com as informações e dados históricos que a Bíblia contém, ela é um compêndio de informações históricas primoroso. Ali você tem tudo que você puder imaginar em termos de temas históricos da antiguidade. Você tem informações sobre hebreus, gregos, romanos, egípcios, persas, babilônicos, enfim, os povos da região do Mediterrâneo Oriental estão representados ali, os povos da antiguidade, me refiro, e também você tem uma série de lugares identificados e nomeados pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento. Você tem uma série de personagens que, de fato, por outros documentos, têm a sua existência real, concreta, comprovada, e as ações que desenvolveram ao longo de suas vidas estão ali. Então, isso para dizer que os personagens que estão ali citados na Bíblia não são fantasiosos ou ficcionais, são pessoas que existiram, talvez não todos eles, mas a maior parte dos personagens que ali estão citados são pessoas que existiram e que aparecem em outras fontes documentais. Além das Sagradas Escrituras, eles tinham, então, todos aqueles autores que eu me referi na aula anterior, ou seja, estamos falando de Heródoto, estamos falando de Diodoro, Estrabão, enfim, Plínio o Velho, e uma série de autores que eram autores basicamente gregos ou romanos, que voltam a ser lidos em maior intensidade a partir dos anos de 1500 na Europa, passam a ser traduzidos para o latim, aquilo que havia passado do grego ou do latim para o árabe, volta a ser traduzido ao latim dentro da Europa e depois passa também a ser traduzido nas línguas neolatinas ou nas línguas germanas ou anglo-saxãs da Europa, e circulam de novo a partir de 1500 em diante, esses textos na Europa. Então, esse conjunto, escrituras sagradas da Bíblia, mais autores da antiguidade não bíblicos, é a parte textual, digamos assim, que os europeus, a partir dos anos de 1500 em diante, tinham à mão para criar a sua ideia do que teria sido o período da antiguidade. Além disso, existiam os lugares e toda a parte material da existência desses lugares, ou seja, os sítios arqueológicos, hoje nós chamaríamos de sítios arqueológicos, as ruínas do que tinham sido cidades como Nínive, como Ur, e mesmo cidades gregas e romanas, porque o interesse deles não era apenas pelos povos da Babilônia, da Mesopotâmia ou do Egito, mas era também um interesse geral pela antiguidade, alcançando até o Império Romano. Então havia a possibilidade de conhecer esses lugares e, obviamente,
para os europeus, a partir dos anos 1500, 1600, conhecer diretamente o Egito e a Mesopotâmia, não era tão simples como possa parecer para nós aqui, né, do alto do século XXI. Né? Evidente que não foram muitos, foram poucos, tanto é que nós os conhecemos quase todos, né, que deixaram relatos por escrito e deixaram ilustrações, estamos falando, obviamente, antes da invenção da fotografia, de suas viagens ao Oriente, né, que é como comumente era chamado, né, chamavam-se essas viagens, as viagens ao Levante, ao Oriente, né, como nós já vimos na aula anterior. Então eu fui citando para vocês ali também alguns desses viajantes, né, do século XVII, do século XVIII, ou seja, anos de 1600, anos de 1700, né, até chegar ao final dos anos de 1700. E tentei mostrar para vocês então que, à medida que esses 200 ou 300 anos, entre 1500 e 1700, foram se passando, os europeus foram adquirindo mais informações sobre o Egito, também sobre a Mesopotâmia, mas aqui eu queria enfatizar a questão do Egito, né? Porque havia um fascínio pelo Egito, que é um fascínio que nós temos até hoje, e eu tento, através dessas aulas e desses conteúdos que trabalho com vocês, explicar esse fascínio, inclusive o fascínio atual. Então, uma coisa que nós vamos lá adiante, nas nossas aulas finais, a gente vai retomar essa questão do fascínio atual que ainda existe, né, sobre o Egito. Então, nós temos esse conjunto de informações que circulavam na Europa, ao mesmo tempo que a Europa passava por grandes transformações, porque esse período, vejam bem, atentem aqui, esse período que vai de 1500 até o final de 1700, né, então nós estamos falando de 300 anos, é o período também que os historiadores convencionam chamar de Era Moderna. Dentro da modernidade, uma série de coisas ocorrem, né? Vocês terão também aqui a disciplina de modernidade e capitalismo, que trata exatamente desse período, mas em outras disciplinas também vai se tratar dessa questão, que é a Era Moderna, né? Tudo o que significa em termos de pensamento, em termos de política, em termos de reorganização social e política da Europa. Uma coisa que é marcante, né, que vocês também vão lembrar, se puxarem pela memória aí das aulas que tiveram na escola, na sua vida escolar, até chegar aqui onde estamos hoje, vocês vão lembrar que a Idade Média é um período em que há uma organização geral na Europa direcionando para a formação de reinos. Então, ao longo do período da Idade Média, você vai ter todos os conflitos que dizem respeito a essa organização política de territórios, ao mesmo tempo que há uma organização política de poder também, caracterizada por um sistema que ficou conhecido como feudalismo, onde uma das características é não a existência do poder real, mas a fragilidade do poder real, que é dividido, que é compartilhado e que é disputado por senhores locais. Isso é muito mais claro, né, na França, mas também ocorre na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, né, em outras regiões da Europa. E nós vamos ver que na transição para a modernidade, essas estruturas começam a se modificar. É exatamente por isso que vai haver, pelos historiadores, essa divisão de período, dizer que houve uma Idade Média e passou a haver, então, uma Era Moderna, uma Idade Moderna. Então, aí ocorre uma transição. Essa transição é importante, a gente também trata ela como transição do feudalismo para o capitalismo, depois nós vamos mais adiante tratar dessa questão da ascensão do capitalismo, né, como um modo de vida, um sistema econômico, mas também um modo de vida, né? E nesse processo desses 300 anos, uma característica muito importante é a formação dos Estados nacionais, o chamado Estado moderno, por isso ele tem esse nome, Estado moderno, Estado político, né? O Estado nacional, que vai consolidar, então, o poder político da Inglaterra, o poder político da França, mais adiante o poder político de Portugal e mais tardiamente o poder político da Espanha. E só lá no século XIX é que nós vamos ter a constituição de uma unidade da Alemanha e de uma unidade da Itália, né, para pegar esses principais aí, países e reinos da Europa durante a Idade Moderna. O que acaba acontecendo? Você vai ter então uma reconfiguração total da Europa quando termina a Idade Moderna, e uma reconfiguração total também social, porque ao longo deste período você tem a ascensão de uma nova classe. Essa classe que vai se constituir em algo que nós chamamos burguesia. Voltem lá, puxem na memória de vocês as aulas de história que tiveram, né, ao longo da vida, e vocês vão lembrar, né, que a burguesia é uma classe social inexistente na antiguidade e que surge dentro da Idade Média, mais especificamente no final da Idade Média. Ela está vinculada às atividades
urbanas e comerciais, mas não apenas a essas, está vinculado às atividades de comércio de longa distância também dentro da Europa, né? E esta vinculação com o comércio, com a circulação de capital, vai também vincular esta classe com uma forma de trabalho, que é o trabalho remunerado, que é o trabalho pago, que difere da forma de trabalho por excelência da antiguidade, que era o trabalho escravo, não remunerado e, inclusive, constituindo, em alguns casos, a figura da propriedade sobre o escravo. Então, aqui nós temos também uma mudança importante, que é o surgimento de uma classe que detém, ao longo do tempo, vai detendo o poder econômico, não detém o poder político ainda, e quando chega no final da Idade Moderna, no final dos anos 1700, esta classe se sente pronta para dizer, agora nós vamos fazer o assalto ao poder. Nós adquirimos poder econômico, nós tivemos ascensão social como classe, nós ajudamos a construir o Estado Nacional, porque foi com os recursos da burguesia que esses reinos se consolidaram. É muito claro isso no caso da Espanha e no caso de Portugal, por exemplo, mas não apenas nesses dois casos, o papel ativo da burguesia para que as monarquias pudessem centralizar o poder. Porque é a burguesia comercial, mercantil, que vai financiar os exércitos nacionais, que vai ajudar a constituir o corpo jurídico desses estados, que é importante para que um estado tenha poder centralizado. Então serão burgueses, né, que estarão letrados, né, bem instruídos, estarão compondo os corpos jurídicos, que estarão comprando cargos dentro da nobreza. Tudo isso vai fazer com que a burguesia misture seus interesses com os interesses de uma parte da nobreza. Feito isso, ocorre, então, o que nós, historiadores, né, alguns historiadores convencionam chamar o assalto ao poder. E aí nós vamos ter duas revoluções importantes que acontecem durante a Idade Moderna. Uma nos anos de 1600 e outra nos anos de 1700. Em 1600, a Revolução Inglesa. Ela tem um processo longo de 40 anos, né, entre o seu início e a consolidação do resultado dessa revolução. É uma revolução burguesa. Ela vai ter como resultado, depois de uma breve experiência republicana na Inglaterra, o retorno da monarquia como forma de governo, mas a inauguração de uma coisa chamada monarquia constitucional, onde o monarca mantém o seu poder real, porém ele é condicionado por uma Constituição, e esta Constituição, então, é pactuada entre a nobreza inglesa e a burguesia inglesa. O que eu quero dizer com isso é que a burguesia inglesa não elimina a nobreza inglesa. Ela pactua com a nobreza inglesa, faz um grande pacto que forma, então, a forma de governo que nós chamamos de monarquia constitucional, que é uma forma que depois foi seguida por vários outros reinos da Europa. Na França, no século seguinte, então, esta Revolução Inglesa vai de 1641, 42 até 1680 e poucos, né? Então ela tem uns 40 e poucos anos até que seus resultados concretos apareçam, que é a chegada da burguesia ao poder, porém, uma chegada que negocia com a nobreza e tem até hoje esse poder negociado com a nobreza na Europa, tanto é que permanece esse sistema de monarquia constitucional em vários países da Europa. Na França acontece um processo diferente, a burguesia ela vai assumindo posições de poder econômico até o momento em que ela promove, então, o levante popular, um levante que é promovido pela burguesia e que traz junto anseios das camadas populares francesas. Você deve lembrar lá que estudaram um dia a teoria dos três estados, né? Então o primeiro estado é a nobreza, o segundo estado é o clero, o terceiro estado é a massa, o povo, e aí dentro do povo está a burguesia. O terceiro estado é cheio de camadas, mas ele é visto como uma coisa só porque eles não são nem nobreza, nem clero. Então aí dentro do terceiro estado é que há a burguesia toma a vanguarda, né? E faz com que ocorram os levantes que vão levar, então, à Revolução Francesa de 1789. E essa tem um resultado diferente da Revolução Inglesa. Na Revolução Francesa, a nobreza é eliminada do poder político, inclusive fisicamente. Apenas uma correção, não foi apenas na França que se eliminou fisicamente o rei, na Inglaterra também, né, houve o enforcamento de um rei no processo revolucionário. Não ficou tão conhecido e tão famoso como a decapitação do rei Luís XVI na Revolução Francesa, na guilhotina, né? Então essa tem todo um simbólico, né, do cortar a cabeça do rei, que até hoje está no imaginário popular de todos nós, né? E aí então a França inaugura um regime
que no início é o consulado, ela é governada por 2 cônsules, né, que é um sistema de poder dividido, né, pela Assembleia com os cônsules, e depois tem o diretório também, são todos períodos lá, vocês viram isso quando fizeram o ensino médio, né? Não vou aqui me delongar muito, mas ao fim e ao cabo vai derivando então para uma república, sem monarquia, sem nobreza, é a burguesia no poder, né? Com a possibilidade das camadas não burguesas participarem via voto, né, da representação política. Bom, por que eu faço toda essa introdução? Porque é nesse processo que nós vamos entender a ascensão de uma figura política chamada Napoleão Bonaparte. Tá? Napoleão Bonaparte é um militar que emerge dentro do processo revolucionário francês, ele tem um papel ativo no combate aos inimigos externos da Revolução, especificamente a Inglaterra, mas também a Áustria e a Rússia, que obviamente por serem monarquias queriam sufocar o movimento burguês e os levantes populares na França para que isso não se estendesse para o resto do continente. E aí é que nós vamos ter então a rápida ascensão política dessa figura, Napoleão Bonaparte, um general, jovem general francês, né, que na verdade nascido na ilha da Córcega, que era uma possessão francesa, e ele então ascende politicamente, compõe o consulado e acaba assumindo o poder. Antes dele assumir o poder, e esse é o período que nos interessa, antes dele se tornar então o governante máximo da França, da República Francesa, inclusive assumindo o título contraditório de imperador da República, ele vai ter um papel importante no combate aos inimigos, e aí é a parte que nos interessa. Especificamente, para a gente poder entender, então, o que faz Napoleão, por que o Napoleão vai para o Egito? Pô, cara, por que o Napoleão vai para o Egito? Napoleão vai para o Egito porque, nesse período, ainda antes dele chegar ao poder, a França lutava para garantir o sucesso da Revolução. Então, a Revolução é de 1789, 4 anos depois, eles estão ainda tentando manter as vitórias da Revolução, e mais 4 anos depois, 1793, 1794, e aí em 1798, eles estão enfrentando a Inglaterra especificamente, e Napoleão e parte do seu Estado-Maior, ele como um importante general do exército francês, decide que uma forma de prejudicar o poder militar e econômico da Inglaterra era atacar um ponto que a Inglaterra tinha como seu de controle no Mediterrâneo Oriental, que era um entreposto comercial importante que vinculava as redes de comércio do Oriente com o Ocidente, que era justamente o Egito. Então Napoleão lidera uma expedição militar francesa que parte para o Egito para tomar o Egito do controle inglês. O Egito, nesse momento, era governado por muçulmanos, árabes muçulmanos, que estavam submetidos ao poderio britânico, tinham um acordo com o poderio britânico, e é contra estes, num primeiro momento, e depois contra os próprios ingleses, que o Napoleão vai lutar, ele e sua força militar. O que é importante? Essa expedição acontece em 1798, tá? Vejam bem, 1798, 2 anos antes do século XVIII terminar. Tá? Essa expedição militar, ela tem uma característica muito importante que já mostra um pouco a segurança de vitória que Napoleão tinha como estrategista militar, né? Porque ele não leva apenas o contingente militar, ou seja, homens e armas. Ele leva também um grupo muito numeroso de estudiosos. Ele vai levar linguistas, diletantes de história, vai levar ilustradores, né? Pintores, gravadores, né? E vai levar botânicos, vai levar uma série de estudiosos que fazem parte da expedição. Eles não vão depois, eles vão junto com a expedição. A expedição chega ao Egito, a expedição trava os seus primeiros combates e de forma muito rápida eles tomam o Cairo e eles tomam o controle da maior parte do território norte do Egito, né, que é exatamente essa parte que fica junto ao mar Mediterrâneo. É aí, neste momento em que o Egito está sob controle francês, que estes estudiosos se espalham por várias partes, onde o exército francês podia protegê-los, prestem bem atenção nisso, que isso é importante, e vão realizar estudos in loco, nos lugares, sobre o passado egípcio. Uma coisa que é muito interessante aqui,
que a gente tem que prestar bem atenção, é que eles tinham muito pouco interesse na cultura que naquele momento era hegemônica no Egito, a cultura árabe-muçulmana. O seu interesse se voltou para um Egito desaparecido, o antigo Egito, o grandioso Egito, o Egito da antiguidade. Então eles vão em busca do quê? Objetos e lugares que estivessem vinculados ao grande Egito. É por isso que eles vão explorar tumbas, templos, palácios. Tá? E é por isso que eles vão recolher objetos. É por isso que eles vão conseguir se apoderar de muitas múmias, tá? Porque eles vão conseguir abrir muitas tumbas. Eles vão literalmente saquear vários lugares, enquanto que outros eles não vão saquear, mas eles vão medir, desenhar. Tá? Eles vão fazer ilustrações recriativas, ou seja, que recriam aqueles lugares, ou imaginam como eles poderiam ter sido, vão também desenhar como eles estavam no momento que eles encontram. O que eu quero dizer para vocês é que o que acaba acontecendo é que eles têm uma oportunidade breve de 2 ou 3 anos de levantar um pacote de informações que eles jamais teriam tido sem aquela intervenção militar francesa no Egito. Então aqui a vinculação entre os interesses políticos e militares da França com os interesses dos estudiosos é total e absoluta, inegável. E também nos mostra, mais uma vez, o poder político apoiando a chamada ciência. Qual ciência? Aquela que interessava ao poder político. Por que Napoleão faz isso? Porque Napoleão queria se colocar, em primeiro lugar, como um defensor da ciência e do conhecimento. Ele é filho do século das luzes, do século XVIII, do racionalismo, do iluminismo, né, da grande revolução científica que vinha acontecendo, mas também porque ele quer que a França seja o país que é a vanguarda do conhecimento sobre o Egito Antigo. Por quê? Porque, como todo europeu da modernidade, ele quer encontrar as raízes de civilização dos europeus lá na Antiguidade. Como eu sempre disse para vocês desde o início das nossas aulas, a Antiguidade é um espelho para os europeus da modernidade e do século XIX, e eu diria que até hoje, mas vamos ficar com o período que nos interessa aqui, que é o período, né, especificamente em que a arqueologia vai dar os seus primeiros passos e se desenvolver depois como ciência. Então nós temos isso. Eles vão fazer escavações, não exatamente o que você imagina como uma escavação arqueológica, mas eles vão esburacar, sim, lugares. Né? Literalmente, com pá e picareta, eles vão abrir muitos lugares, né, para poder expor estruturas, para poder fazer os seus desenhos. Né? E assim nós vamos ter uma série de informações coletadas que vão resultar, então, numa série de publicações que vão ser feitas na Europa. Né? Eles tinham algumas informações que vinham já de expedições que tinham acontecido um pouco antes da chegada da expedição militar do Napoleão. Especificamente, a gente pode citar o caso do Conde de Volney, o Constantin François, que era o Conde de Volney, que visitou o Egito em 1783 e escreveu um livro, Viagem à Síria e ao Egito. Isso era um pacote de informação mais próxima dos anos que eles, né, ali um pouquinho antes da chegada deles, né, pouco mais de 10 anos antes da chegada deles, eles tinham essa publicação de alguém que tinha feito uma viagem ao Egito. Mas é com a expedição que começam, então, as publicações, né, desses estudiosos que foram com a expedição militar do Napoleão. E aí se destacam alguns nomes, né, como o Dominique Vivant-Denon, né, que escreveu o Viagem ao Alto e Baixo Egito. Né. Essa é uma obra importante, é uma obra que traz um compêndio de informações, né, tanto do Alto como do Baixo Egito, aí seria então ao contrário, né? O Baixo Egito é exatamente o que está junto ao mar Mediterrâneo, né? E o Alto Egito é a parte sul do Egito. Ele percorreu através do Nilo, né? E fez uma viagem longa que ele descreve, vai descrevendo lugares e vai tecendo as suas opiniões, né, como autor, sobre o Antigo Egito. Né? Então a obra do Dominique Vivant-Denon é uma dessas obras que é resultado da expedição. Ela é publicada já no calor da hora, em 1802, assim que eles retornam para a França. Né? Nós vamos ter também, dentro da obra dele, uma série de ilustrações importantes. Eu vou chamar depois muita atenção de vocês para estas ilustrações, todas elas, o peso que elas têm. Né? Notem, então, que essas ilustrações elas vão tentar demonstrar estruturas, basicamente estruturas de templos, tumbas, palácios, né? Obeliscos, e lugares onde tem a chamada arquitetura monumental.
que é um dos pilares da civilização que eu conversei com vocês em aulas anteriores, né? Na visão dos europeus, obviamente, né? Então aqui vocês têm alguns exemplos de imagens de pranchas que estão na obra Viagem ao Alto e Baixo Egito, né, do Dominique. E também, obviamente, vai lhes chamar a atenção a questão da escrita, né, que já era um velho interesse dos europeus. Eles terão a oportunidade agora, em larga escala, de copiar com calma uma quantidade enorme de painéis, né, e também apossar-se de papiros, né, tudo isso com um grande registro da escrita hieroglífica, né, e isso vai fazer com que eles possam ir conhecendo melhor a diferença entre desenhos em painéis e escrita hieroglífica, que no início confundia um pouco a visão dos europeus, né? Então tem uma série de desenhos em painéis, mas tem também aquilo que é especificamente a escrita, né? Nas suas duas formas, né? O hieroglífico e o demótico. Né? Bem, então a obra do Dominique Denon tem, né, muita informação gráfica além do texto. Né? Um outro sujeito importante é o François Jomard, né, que publicou a Descrição do Egito em 1809, 7 anos depois da obra do Dominique, né? E também tem a mesma característica, né? Ele vai descrever lugares por onde esteve, né? Vai inserir pranchas com ilustrações de ruínas de templos, tumbas e palácios, né? Isso também vai ser importante, então, lá, né, mais adiante nós já vamos chegar nisso, na visão que os europeus vão construindo sobre o que estava chegando de informações do Egito, né? Nós vamos ter cada vez mais a ideia das pirâmides e da grande esfinge, né, a esfinge, preenchendo a cabeça dos europeus, porque todos eles vão registrar, né, principalmente as 3 grandes pirâmides de Gizé, mas também outras pirâmides do Egito, né, e vão fazer muito essas plantas baixas também, esses croquis, né, esses levantamentos espaciais de vários lugares, né. Aqui é um exemplo, a planta do templo de Ísis na ilha de Philae, né, vai estar lá dentro da obra Descrição do Egito, né. Aqui um outro exemplo, né, um corte lateral de um templo, né. Tudo isso vocês vejam que não é um rabisco, é um desenho em detalhes, né, e em escala também, ou seja, né, eles tentavam reproduzir o mais fiel possível a aparência, né, do que estavam vendo. Também vão registrar em desenhos crânios, animais mumificados, ossos, ou seja, uma série de objetos que eles coletaram. Muitos eles levaram para a Europa, outros eles não levaram, mas não deixaram de registrar, de desenhar, né? Muitos desses objetos foram levados para a Europa e hoje podem ser vistos, né? Como um exemplo sempre é o grande obelisco que está na Place de la Concorde em Paris, né? Ele é um gigantesco obelisco egípcio que foi levado pelas tropas napoleônicas e está lá, e a França não vai devolvê-lo, acredito eu, que nunca para o Egito, né? Ele é um espólio de guerra do ponto de vista dos europeus. Bom, depois que todo esse material vai para a Europa e é publicado, é evidente que aumenta o interesse pelo Egito, e aí é que nós vamos ter, né, mais estudos sobre a escrita, até chegar naquele famoso personagem que vocês conhecem bem, que é o Champollion, né, que não fez parte da expedição ao Egito. Ele tinha apenas 15 anos quando Napoleão fez a expedição, mas ele depois pôde se valer de muita informação que a expedição trouxe, além de outras que ele já possuía, e ele é um dos, ele é um dos que descobre uma forma de traduzir os hieroglifos, e ele é beneficiado por um golpe de sorte, pode-se dizer assim, que é a famosa Pedra de Roseta, né, que todos vocês conhecem, já ouviram falar. É um objeto interessante porque ela traz um texto em 3 idiomas, em hieroglífico, em demótico, que é uma forma simplificada, é uma outra forma de escrita egípcia, e em grego, que era uma língua conhecida pelos europeus do século XIX, né? Mesmo o grego antigo, não o grego do século XIX, mas era possível conhecer e ler. Então ele fez todo um exercício em cima desse objeto, não o objeto, porque o objeto ficou na mão dos ingleses. Esse objeto ele não ficou na mão dos franceses, porque quando os franceses perdem o controle do Egito para os ingleses, eles não chegam a levar, então, a Pedra de Roseta, que tinha sido encontrada pelos franceses, nesse local chamado Roseta, e os ingleses se apoderam desse objeto, e ele está até hoje no Museu Britânico, em Londres, né, a famosa Pedra de Roseta. Então, o Champollion
ele foi favorecido por esse golpe de sorte, né, de ter os 3 idiomas, que permitiu ali, cruzando informações, fazer os primeiros instrumentos que permitiam depois, né, avançar na tradução dos hieróglifos. Não imaginem que, como é hoje o Google Tradutor, né, coloca hieróglifo e sai a tradução. Não, até hoje é difícil traduzir hieróglifos, né? A ficção é que nos convence que existem arqueólogos que podem ler hieróglifo de carreirinha. Não, isso não existe, né? É um exercício sempre complexo, embora hoje em dia, claro, né, depois de muitos terem trabalhado ao longo de 200 anos, hoje é um pouco mais fácil compreender a escrita do Antigo Egito. Então, com base nessas informações, vindas de sujeitos como Champollion, foi possível, né, compreender um pouco mais das informações que estavam na forma escrita, né? Bom, depois que os franceses deixam o Egito, os ingleses ainda vão também fazer as suas explorações, aproveitando que retomam o controle do Egito, né? Nós temos, por exemplo, a viagem de John Banks, William John Banks, né, que esteve no Egito entre 1816 e 1819, se interessou pela escrita hieroglífica também, né? Nós temos aqui um exemplo interessante, que é uma carta de Thomas Young, em 1818, para o pai do William Banks, né, pedindo que ele copiasse, pedindo que o William Banks, lá no Egito, copiasse hieroglifos quando estivesse lá na sua viagem. E o sujeito, então, diz, olha, estou interessado nesses formatos aqui com os quais eu tenho trabalhado, enfim, né? Para vocês verem que havia uma rede de circulação de informações dentro da Europa, bem como havia uma rede dos franceses, da qual Champollion fazia parte, né? Que havia uma espécie de corrida para traduzir os hieróglifos, né? E foi assim, com base nessa grande quantidade de informações, que os europeus foram construindo algumas ideias sobre o Egito que permanecem nos últimos 200 anos. O Egito Antigo foi uma civilização grandiosa, cuja principal característica era uma arquitetura monumental, extraordinária na sua beleza, mas também na matemática e na engenharia que permitiu construí-la. Isso é uma marca que nós temos até hoje sobre o Egito. Vocês compartilham dessa visão, porque a cultura popular incorporou ela, e como eu já disse para vocês em outros momentos, se você entrar em qualquer banca de revista hoje, basta ter uma pirâmide na capa de uma revista que as pessoas vão lá e ficam interessadas e eventualmente compram, né? Porque é um dos temas de história mais atrativos. O que eu tento mostrar aqui para vocês é como isso foi se construindo, né? E tem muito a ver, então, com esta apropriação que os europeus fizeram da sua ideia do que seria o Egito, né? E uma marca que fica também é essa marca do não interesse dos europeus pelos povos que estavam vivendo no Egito no momento em que eles começam a explorar o Egito. Me refiro especificamente aos povos árabes e toda a cultura e a riqueza da cultura, da arquitetura árabe, que havia se imposto sobre a arquitetura do Egito Antigo, com as suas grandes mesquitas e tudo que dizia respeito ao mundo material árabe, foi, num primeiro momento, solenemente ignorado pelos europeus. Só mais tarde, no meio do século XIX em diante, é que começa um interesse mais etnológico, antropológico, né, pelos muçulmanos, pela cultura árabe no Egito. Então, com isso, a gente tem a formação de um pacote, desde os anos de 1500 até a metade dos anos de 1800, de informações que os europeus têm sobre o Egito que ajudam eles a construir a sua imagem do Egito, aquela que eles vão legar para nós. É que essa imagem da grandiosidade do Egito, de uma grande civilização desaparecida, que teria entrado em declínio, né, e que aquele Egito dos anos de 1800 que eles encontram, nem de perto, né, alcançava a grandeza do Antigo Egito. De novo, então, os europeus projetando, né, uma grandeza na Antiguidade. Isso é sempre um ponto que eu vou chamar a atenção de vocês. O que veio depois da Antiguidade foi sempre declínio e decadência até chegar a eles. Eles, os europeus do século XVII, XVIII, XIX, seriam então agora a nova grande civilização. De certa maneira, o mundo continua sendo levado a pensar dessa forma até hoje, né? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai ver os vínculos desses exploradores do século XIX, herdeiros dessa tradição de uma ideia de civilização da antiguidade, com a política do imperialismo europeu na África e na Ásia, né? E o que isso significou em termos de crescimento da arqueologia como área no século XIX. Então esse é o tema do nosso próximo encontro. Muito obrigado, até a próxima.